Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa revelar maravilhosas verdades que estavam ocultas aos nossos olhos, mas que vão nos levar a apreciar mais profundamente o amor dele por nós. Nós vamos tratar da encarnação de Cristo. E este assunto está interligado com alguns outros que dizem respeito à salvação das nossas almas. Um que está estreitamente relacionado com ele e será abordado hoje é: o ser humano pode viver sem pecar? Nós hoje, na condição em que estamos, considerando a forma que nascemos, temos condições de viver sem pecar? Então, isto também será abordado na mensagem de hoje. Mas antes disso, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. É uma ordem do Senhor, onde ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. O Senhor associou uma bênção àquele que cooperar com o plano que ele lhe deu. O plano dos dízimos e das ofertas foi concebido por Deus com um objetivo: trabalhar com o egoísmo dos nossos corações. Porque ele bem sabe que o ser humano é voltado a si mesmo. Portanto, na medida em que ele se desprende e que ele trabalha em prol de outros, ele desenvolve nele mesmo os atributos de Cristo. E Deus é amor, Deus sempre está dando, Deus sempre está entregando, Ele vive para servir e Ele colocou esta lei na natureza. Tudo na natureza vive para servir. A planta é alimento para o animal, que por sua vez contribui para fertilizar o solo, ou com as suas fezes, ou pelo seu caminhar, e assim por diante. Cada um tem a sua função dentro da natureza. E nós também. Nós não vivemos só para acumular, para absorver. Nós vivemos para contribuir com o todo. E em especial, com a obra maestra de Deus, de salvar almas. Deus prometeu vida eterna a todos nós, porque Ele nunca planejou a morte. O desejo de Deus é que nós conheçamos o caminho que leva à vida eterna. E isso só é possível no mundo em que nós vivemos por meio de um esforço, por meio de fazer com que a palavra chegue. Ela tem que ser devidamente explicada. Muita gente diz que não entende a Bíblia. Então é necessário que hajam pessoas pregando, folhetos explicando, guias de estudo bíblico, vídeos gravados, áudios, programas, seja de rádio ou de outra, de internet, eventualmente de televisão, enfim, toda a forma possível agrada a Deus se for utilizada para levar o Evangelho. Obviamente, compete àqueles que administram fazê-lo com responsabilidade, sabedoria, honestidade e prudência. Eles vão prestar contas a Deus. Em particular, o Ministério Quarto Anjo Advertência Final faz uso dos dízimos e de ofertas para levar a mensagem a todo mundo. Nós já estamos em cerca de 22 países e em 3 continentes. Existem pessoas que trabalham a tempo integral no Evangelho, não é o meu caso. Eu tenho a minha atividade secular, trabalho como voluntário na obra, sou ofertante dizimista como todos. Mas existem aqueles que assim o fazem. Além disso, o Ministério tem também desenvolvido vários materiais para permitir que todos possam fazer o seu trabalho evangelístico. Eu tenho aqui, por exemplo, alguns folhetos. Falam de temas diversos, eu só tenho alguns, são mais de 10 títulos. E aconselho a você que está nos assistindo que procure tê-los, porque cada tema pode ser mais adequado para uma necessidade humana. Então, se você estiver em casa, pode atender mais pessoas. Os folhetos não têm custo, já foram pagos pelos dízimos e ofertas que vêm. Você só vai ter custo se não conseguir vir buscá-los aqui em Curitiba. Aí vai pagar o frete, porque como o ministério é pequeno, não consegue pagar para todos.
Então você vai poder fazer o teu trabalho evangelístico. Peça o quanto você acha que pode distribuir. A única coisa que pedimos é que o folheto não fique parado em casa. Além disso, é possível que você esteja próximo a uma localidade onde há um pastor, há um obreiro. Você pode entrar em contato e pedir para ser visitado. O Ministério também faz este trabalho e não cobra nada. Então, sempre que é possível, que está dentro do caixa do Ministério, estamos atendendo a todos os interessados. Desta forma, já chegamos até vários países de fala muçulmana, de religião muçulmana, de fala árabe e também outros países do globo. Temos materiais em vários idiomas, portanto, se você está fora do Brasil, solicite. Além do português, temos o inglês, o francês, o espanhol, alguma coisa em italiano, alemão, húngaro, romeno e vamos avançando. Na medida em que Deus vai abrindo mais portas, vamos também disponibilizar materiais em outros idiomas. Posto isso, meus queridos, nós vamos nos colocar em pé. Aqueles que se prepararam poderão vir fazer as suas contribuições enquanto estivermos louvando a Deus, cantando o hino de número 104 do nosso inário, Meu Melhor Momento. Melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não desisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem abençoado o teu povo na medida do que o Senhor entende ser o adequado. Nós estamos aqui em boas condições. Temos o que comer, temos o que vestir, e segundo o Senhor recomenda na tua palavra, por isso podemos estar contentes. Senhor, pedimos que o Senhor prospere a vida do teu povo. Que o Senhor abra as portas, quer do emprego, do lucro da empresa, da venda, do dividendo, enfim, Senhor, daquilo que cada um precisa para ter o seu próprio sustento, para poder, Senhor, abençoar os pobres e também abençoar a tua santa obra. Pedimos que abençoe estas humildes contribuições, que segundo o teu infinito poder e a tua sabedoria, elas possam render muito, e muitos possa ser realizado
para levar avante a tua obra, e toda nação, tribo, língua e povo serem evangelizados. Pedimos a Deus também que o Senhor derrame o teu Espírito sobre a congregação nesta manhã. Amém. E também sobre a congregação virtual em qualquer lugar da terra. Amém. De forma especial, venhas a me usar. E ao entregar, Senhor, verdades profundas de um tema tão maravilhoso, o qual só o Senhor e teu Filho amado conhecem na plenitude, pedimos que o Senhor venha me capacitar e que não seja eu, mas que seja o Senhor Jesus Cristo a falar por meu intermédio. Amém. Pedimos a Deus estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, quando foi se referir a este tema do qual vamos tratar hoje, tudo que ele conseguiu dizer na linguagem humana foi que ele enxergava ali um mistério. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ele diz o seguinte: 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado dos gentios, aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Mas embora a encarnação de Jesus e depois a sua vida como ser humano sejam vistos como um mistério, dentro dele ainda assim há muitas verdades preciosas as quais o Senhor quer que nós compreendamos. E para que ninguém entenda que estamos avançando em terreno proibido, entendam todos ou tenham em mente que o próprio Evangelho ele é apresentado como revelando também um mistério. Se nós abrirmos em Colossenses capítulo 1, no versículo 26, o mesmo apóstolo escreveu: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Portanto, os mistérios do amor de Deus, Deus tem o propósito de que eles sejam revelados, a fim de que eles nos beneficiem espiritualmente. E é nesta confiança e certeza que vamos adentrar este tema. Eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia em Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 5 até 7. Filipenses 2, versos 5 a 7. Diz assim, Filipenses 2, versos 5 a 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui, a Bíblia nos apresenta uma humilhação infinita e faz bem a nós podermos meditar sobre o que ela significa. A humilhação tem a ver com o contraste entre quem era Cristo no céu, em forma de Deus, e em quem ele se tornou e como ele se tornou num homem aqui na terra.
E nós vamos primeiramente analisar este contraste antes de avançarmos. Para isso, precisamos ter uma noção clara de como ele era antes de vir à Terra. Em Hebreus capítulo 1, no versículo número 4, o apóstolo Paulo está falando da diferença infinita que existia entre Cristo e os anjos no céu. É dito, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Os anjos são criaturas de Deus, mas não assim com o filho. O filho foi gerado por Deus. Qual é a implicação, a consequência disso? Aqui Paulo disse que Cristo teve um nome muito superior ao dos anjos. O nome na Bíblia, ele tem relação direta com o caráter. E talvez apresentando aqui uma história que deva ser conhecida de todos, isso fique fácil de entender. Quem se lembra da história de Jacó e Esaú, né? O nome Jacó significa enganador. E o que aconteceu na vida dele? Ele demonstrou o quê? Que ele realmente possuía aquela faceta de caráter, né? No momento crítico, ele enganou o seu pai para receber a bênção da primogenitura. Porém, ele se arrependeu, ele lutou com Deus e obteve a vitória sobre aquela falta de caráter. E daí, mais tarde na sua vida, quando ele estava para reencontrar o seu irmão, no vale do Jaboque, quando ele foi orar de noite com medo de que o seu irmão o matasse, e ali Jesus o encontrou, mas ele não o reconheceu. E então começou uma luta mesmo corporal. A única pessoa que lutou corporalmente com Jesus, de que eu tenho ciência até hoje, foi Jacó, né? Pensando ele que era o inimigo. E ao fim daquela grande luta da noite, Jesus toca na sua coxa, mostrando que Jacó não tinha como vencer. Aquele era um ser sobrenatural. Na verdade, aquele ser que veio era a resposta às suas orações. E aí Jesus declara para Jacó, o teu nome agora será Israel, porque lutaste com Deus e os homens e venceste. Não venceu a luta física, mas ele se agarrou a Jesus e falou, Senhor, não te deixo ir se não me abençoares. Ele buscava a restauração da sua alma e obteve a vitória. Portanto, o próprio nome Israel, que lhe foi dado e significa vencedor, ele passou a ser o nome típico da igreja. Por isso que em mais de 1 milênio, desde a época de Jacó, que viveu por cerca de 1800 a 1900 a.C., desde lá até a época de Cristo, a igreja teve um nome só, povo de Israel, porque Israel significa vencedor. Portanto, o nome na Bíblia, ele está relacionado com caráter. Jesus, ele recebeu um nome infinitamente mais exaltado do que os dos anjos. Por quê? Ele recebeu um caráter mais exaltado. Como isso aconteceu? Não é difícil de nós entendermos. Nós vemos que os filhos herdam traços de caráter dos seus pais. A ponto de se poder dizer muitas vezes, tal filho, tal pai, ou tal pai, tal filho. Certo? Da mesma maneira, porque Deus, através de nós, ele se revela a nós também. Lá em Gênesis, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com que propósito? Ora, para que nós, por meio das nossas relações, pudéssemos entender como Deus é. Esse é o objetivo. E aí, nós vemos que os filhos herdam traços de caráter dos pais. No caso do pai gerando o seu filho Jesus, também houve a transmissão. Voltando ao caso da humanidade,
quando os filhos herdam os traços de caráter dos pais, esta transmissão, ela não é perfeita. Por isso a gente diz que eles herdam traços. Mas eu não posso dizer que o filho tem o caráter igual ao do pai, correto? Ou a filha tem o caráter igual ao da mãe. Não é assim, são traços. No caso de Deus, que é perfeito, ao gerar o seu filho, ele transmite perfeitamente o seu caráter ao seu filho. Para que não fique só no que eu falei, quero passar um texto para os irmãos que eu creio que pelo menos fundamenta isso que nós estivemos aqui explorando. Em Romanos, no capítulo 1, é explicado o princípio de que Deus se revela a nós através das coisas que Ele criou. Romanos 1, versos 19 e 20. Diz. Romanos 1, versos 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas. Então, quando eu olho para o céu, eu olho para o ser humano, eu olho para a natureza, ali eu consigo ver revelações do próprio Deus para mim. A natureza não é Deus, mas ela é um instrumento para revelar facetas do seu caráter. E aí voltamos para cá. Jesus herdou um nome mais excelente do que os anjos, um caráter igual ao de Deus. E os anjos? Os anjos foram criados por Deus. Existe uma diferença entre Cristo e os anjos? Obviamente existe. Abramos lá em Jó, capítulo 4. Versículo 18. Ou desde o 17, acho que vai ajudar a entender. 17. Seria, porventura, o homem mais justo do que Deus? Seria, porventura, o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Ou imperfeições, dependendo da tradução da Bíblia, se for atualizada. Notem, mesmo os anjos de Deus, aqui não está se referindo aos demônios, porque fala os seus anjos, né? São os anjos de Deus. Ele encontra imperfeições nos anjos. Como é que a gente pode entender isso? Ora, quando Deus cria o anjo, embora o anjo tenha nascido adulto, não nasceu um bebê, certo? Quando ele cria o anjo, ele é criado para ele formar um caráter. E como o caráter é formado? O caráter é formado pela soma dos hábitos, não é assim? Se a pessoa tem bons hábitos, vai formar um bom caráter. Se ela tem maus hábitos, vai formar um mau caráter. Então, as criaturas, os anjos e mesmo Adão, foram criadas para formar um caráter. Não assim com Cristo. Cristo nasceu já com o caráter de Deus. Então, há uma diferença em termos morais infinita entre Cristo e as criaturas. E teria de ser assim. Por quê? Se a altura do caráter de Cristo é igual à do de Deus, nós temos uma verdade consequente aqui, que é o seguinte: a lei de Deus é a expressão do seu caráter. Então o caráter de Cristo é igual à altura da lei. Cristo era um que poderia morrer por nós e dar plena satisfação à lei. O anjo não poderia. O anjo estaria sujeito a falhas por ignorância. Então, se o anjo morresse por nós, ele não podia ressuscitar. Agora, Cristo, tendo cumprido perfeitamente a lei, ao morrer, não tinha pecado, ausência de pecado. Quem não peca, vive. Não é assim? Então, esse é o plano de Deus, que o Filho pudesse ressuscitar. Aí,
ele poderia não perder ninguém. Deus é amor, ele queria a vida de todos, né? Mas voltando ao ponto, senão a gente explora outro ramo desse assunto e não chega onde nós queremos. Então, em termos morais, Cristo tinha o caráter mais exaltado que poderia se ter, né? Vamos falar agora, só um detalhe para fechar o ponto. Nós vimos que os anjos têm imperfeições, mas a Bíblia fala que Cristo era perfeito. Abram em Hebreus, por favor, capítulo 7, versículo 28. Diz assim, Hebreus 7, verso 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Notaram a diferença do Filho e dos anjos? Anjos, imperfeições. Filho, perfeito. Então, moralmente está estabelecida a diferença. Agora vamos falar fisicamente e em termos de posição lá no céu. Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, versículos 1 em diante. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Paro aqui. Então, quando Jesus foi gerado, ele era a expressa imagem, expressa imagem de Deus. Então, quem era o ser mais parecido com Deus no céu? Jesus. Quem era, portanto, o ser mais belo do céu, o mais bonito? Jesus. Quem era o mais majestoso? Jesus, né? A Bíblia diz em Filipenses, nós lemos no começo, Jesus estava em forma de Deus. Forma, aparência física perfeita, né? Se Deus pudesse chegar até alguém e falar como Adão um dia disse a Eva, né? Ele olhou para Eva e falou: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deus poderia falar isso para quem? Só para o Filho, só para Jesus. Jesus era feito da mesma essência que o Pai foi feito. Nós já estudamos outra vez, né? O Pai gerou o Filho a partir do seu seio, assim como ele nos ensinou, e gerou Eva a partir da costela, do seio de Adão, né? Então o Filho era da mesma essência do Pai. Também o texto diz que ele era o resplendor da glória do Pai. Os seres celestiais brilham. Qual era o ser mais brilhante do céu? Juntamente com Deus, o Filho, né? Então ele era a expressa imagem de Deus. A gente pode entender em corpo, em glória, em porte, aqui diz também no versículo 3, que no final do verso, olhem lá a última expressão, ele, depois da vírgula, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então ele partilhava do trono de Deus. Então ele tinha majestade igual a de Deus. Todos os anjos o obedeciam, e não só o obedeciam, como o adoravam também. E aqui no versículo
2, é dito que ele era o herdeiro de tudo. Se ele era o herdeiro, além disso, o verso diz que ele criou todo o mundo também junto com Deus. Então, ele era o herdeiro e era o dono. Entende? Quer dizer, dono do universo. E ao mesmo tempo herdeiro. A palavra herdeiro, para nós, ela tem muito sentido, né? Porque aqui na humanidade, quando um pai tem os seus bens e morre, eles ficam com seus filhos. Os filhos são herdeiros. Então, Jesus, ele tinha por direito propriedade de tudo, tanto do universo quanto das próprias criaturas. Elas eram dele por direito. Então, vamos lá, faltou alguma coisa até, né? Em termos de corpo, ele era o mais belo. Além disso, ele se assentava no trono. Então, no melhor lugar do melhor edifício. Obrigado, irmão. Se assentava no trono do universo. Agora, posto tudo isso, a Bíblia diz assim que ele se aniquilou a si mesmo. Não sei se os irmãos lembram do texto de Filipenses que nós lemos, né? Filipenses capítulo 2, é dito que o Filho se aniquilou. A palavra aniquilar significa ser destruído. Então aquele corpo majestoso que ele possuía foi totalmente destruído. E aí vamos começar a ponderar nisso aqui. Aquele corpo foi destruído e o que aconteceu com aquele corpo então? E como que Cristo se tornou um ser humano? A Bíblia não nos revela todos os detalhes, mas vários que nos permitem penetrar um pouco nesse mistério e entender um pouco mais do amor de Deus. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 5, o Senhor Jesus fala com Deus. Aqui é uma palavra, uma frase que Cristo fala para Deus. Diz assim, Hebreus 10, 5. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Deus preparou o corpo para o seu filho. E que corpo Deus preparou para o seu filho? A resposta aí não é difícil. O óvulo de Maria. Certo? Afinal de contas, Maria foi gerar o seu filho Jesus, né? E como é que ele coloca então Jesus lá dentro? Jesus, ele era esse ser de porte majestoso e belo, e agora ele tinha que ser colocado dentro do óvulo de Maria. Jesus foi feito no quê? Vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 15. A primeira vez que Deus prometeu às criaturas enviar o seu filho. Aí diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui é dito que viria a semente da mulher. A palavra semente aqui está associada ao termo esperma. E isso fica mais claro no Novo Testamento. Quando nós abrimos em 1 João, convido os irmãos para abrirem lá. 1 João, capítulo 3, versículo 9. É dito assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado,
porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. A palavra semente aqui é a tradução do grego sperma, que é o mesmo do português, à exceção de que não tem a primeira letra E. É isso aqui. E aí encaixa no nosso entender de como o ser humano é gerado. Isso mostra como Cristo foi um ser humano. Deus converteu aquele corpo majestoso do Filho de Deus em um minúsculo esperma. E ali ele fecundou o óvulo de Maria. E aí Jesus, a partir de então, era humano. Agora considerem vocês, Deus teve que daquele corpo extrair uma vida, porque Jesus não morreu na encarnação, certo? Ele simplesmente foi colocado no óvulo de Maria. Agora, como é que você pega um corpo desse tamanho e coloca num óvulozinho invisível? Nós podemos entender que Deus, por assim dizer, fez uma cirurgia, né? Toda cirurgia ela é dolorida e ela gera sequelas. Daí nós conseguimos entender que o processo da encarnação, ele necessariamente foi um processo dolorido. Cristo sentiu dor para vir à Terra, né? Nós começamos a penetrar o mistério e ver ali o amor de Cristo. E aí ele é colocado dentro do óvulo de Maria. Quando ele é colocado dentro do óvulo de Maria, nós podemos considerar o que isso significou. Que perda Jesus teve naquele momento, só pelo fato de ter sido colocado ali. Vamos lá. Ele tinha o corpo mais belo, ele deixou de ter o corpo mais belo. Como é que passou a ser a sua situação? Vamos abrir em Isaías 53. Aqui a Bíblia fala de Cristo. Versículo 2. Diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Irmãos, é difícil. Você consegue não ver beleza num bebê? Todo mundo vê um bebezinho, né? Parece que eles já foram feitos para chamar a nossa atenção, né? Pense um bebê que você olhava para ele e não conseguia ver beleza física. Daí nós conseguimos entender outra verdade, né? O que Jesus tinha de humano, ele herdou de Maria, certo? Daí nós conseguimos entender que Maria não era como a imagem que é retratada hoje, né? Aquela moça com o rosto bem simétrico, formas bem definidas, né? Pele com uma boa tez e tal. Não. Maria era uma moça que não tinha beleza aos olhos da sociedade. Talvez as pessoas assim, diriam até feia, sem educação, né? Mas então, quer dizer, ele não foi enviado para nascer dos pares mais belos que existiam na Terra. Poderia, né? Por que não? Então olha o contraste. Ele sai da posição de mais belo e ele vem para a posição de nenhuma beleza, né? Ele sai de uma posição de glória e ele vem para uma posição do quê? José e Maria, escolhidos como pais de Jesus, eles eram dos mais pobres de Israel. E isso fica evidente quando eles vão levar Jesus para ser apresentado. Lucas capítulo 2, versículos 21 até 24. Diz assim: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés,
o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou pombinhos. Quem conhece o livro de Levítico sabe que vários animais poderiam ser dados como oferta. A primeira opção eram bois. A segunda opção, para pessoas que tinham menos poder aquisitivo, era o chamado gado miúdo, que era carneiro, bode, ovelha. Daí o fato de Cristo ser representado como o Cordeiro de Deus. E a última opção, que era para os pobres que não tinham condições, era caçar uma pombinha, porque os pombos você joga ali um milho, qualquer coisa, eles vêm ali, né? Caça um pombo e apresenta o pombo. E o que José e Maria tinham para apresentar? 2 pombinhos, né? Então, Jesus foi enviado não só para a pessoa que não tinha aparência física, no caso Maria, mas também para pessoas das mais pobres de Israel. Além disso, a cidade para a qual Jesus foi enviado. Então note, Jesus de o mais rico se torna o mais pobre. Agora, o local. Outra coisa, né? Ele que tinha tudo, vem para não ter nada. E agora sim, o local do nascimento. Jesus nasceu em qual cidade? Belém. Vamos abrir Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Olha o que o verso diz, que Belém era pequena entre as milhares de Judá. Uma cidade pequena, sem nenhuma expressão política e sem nada que conferisse a ela qualquer distinção na sociedade de Israel. Portanto, Jesus saiu do lugar mais importante do céu, do próprio trono universal, do palácio universal, ou seja, do santuário, do centro do universo, da capital do universo, por assim dizer, e agora ele vem para a cidade mais desprezada de Israel. Como se não bastasse. No meio daquela desprezada cidade, o lugar que foi encontrado para ele nascer e para os seus pais se hospedarem, foi o lugar concedido aos animais. Convido os irmãos para abrirem em Lucas. Capítulo 2. Versículo 7. Falando de quando Jesus nasceu. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Deus escolheu para o seu filho, na sua providência, o estábulo onde ficavam os animais. E dentro daquele estábulo, nenhum berço ele tinha. Um tabuleiro, porque a manjedoura, até estive pesquisando sobre isso, não é um coxo igual a gente vê hoje. Era um tabuleiro, literalmente, onde você colocava o alimento para os animais. Cristo tinha tudo. E agora ele sai daquela condição de ter tudo e ele vem a ter nada. Na experiência de Cristo, a palavra humilhação ganha o seu completo significado. Completo e perfeito significado. E por que isso? Por amor de nós. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele tinha uma posição de igualdade com Deus, não quis reter. Preferiu abandonar tudo para poder nos salvar. Isso é amor, irmãos. Agora, vindo ele, a se tornar
Um pequeno embrião. O que aquele embrião tinha de especial? Até podemos colocar aqui, né? Então nós temos lá um óvulozinho. E aqui temos um pequeno embrião, uma sementinha, que vai ser colocada lá. Aí ela é colocada aqui e agora forma o Filho de Deus no útero de Maria. Nós temos a junção de duas coisas. Esse óvulo, ele tem o quê? A natureza humana. É um homem. Então, o corpo físico, tudo que tinha a ver com a parte física de Jesus, Jesus seria o quê? Um ser humano. E agora, essa essência que foi colocada era Cristo. Essa também é uma diferença entre Cristo e nós. Nós não somos pré-existentes. Então, quando que, por exemplo, eu existi? Ora, quando dentro do útero da minha mãe, o óvulo dela foi fecundado. Foi só a partir dali que eu pude existir como um embrião. Eu não era pré-existente. Não assim com Cristo. Cristo, ele era pré-existente, ele já vivia. Então ele foi colocado, ele foi enxertado dentro daquele óvulo. Quando Cristo estava aqui no céu, ele tinha um caráter como? Igual ao de Deus. A Bíblia diz, falando de Cristo lá no céu, que os anjos que cobrem a glória de Cristo, eles não cansam de falar uma coisa. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 6. Versículos 1 a 3. A visão que ele teve de Cristo unigênito de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com as 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então Jesus, ele possuía santidade. E uma santidade absoluta. Essa mesma expressão, santo, 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 ela é usada para os anjos para referirem-se ao próprio Pai. Abram lá em Apocalipse, capítulo 4. A repetição em 3 vezes tem o sentido de superlativo, né? Ou seja, maximizar, dizer que é o máximo que pode ser. Apocalipse 4, versículo 8. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então Jesus possuía não só um caráter igual ao de Deus, mas ele possuía também uma santidade igual a de Deus. Aquilo que os anjos falavam com respeito a Deus, também falavam com respeito ao Filho. Santo, Santo, Santo. Então, quando Jesus é colocado dentro do óvulo de Maria, como é que ele vem? Em termos morais? Santo, não podia ser diferente, certo? Santo. Então, ele tem natureza humana, mas ele ao mesmo tempo é santo. O anjo Gabriel, quando anuncia o nascimento de Maria, atesta do fato, ou seja, ele confirma isso. Abram lá em Lucas capítulo 1, versículo 35.
Lucas 1, verso 35. E Lucas 1, 35. Diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí nós chegamos num ponto onde muitos poderiam considerar o seguinte: poxa, mas então Jesus era diferente de mim, porque eu não nasci santo. Jesus nasceu santo. Eu nasci com as minhas tendências ao mal, não é assim? E como é que fica no caso então para eu seguir o exemplo de Jesus? Como é que eu vou conseguir seguir o exemplo dele se ele nasce de uma forma e eu nasço da outra forma? Bom, nós vamos explicar isso aqui, a Bíblia explica, tem resposta. A verdade é que é possível ser como Jesus. E o Evangelho vem para nos explicar o como. Primeiro, rapidamente, nós podemos abrir em João capítulo 3 e ver como nós nascemos. João 3, verso 6. Diz assim, João 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. Quem são esses aqui que nasceram da carne? Nós. Todos nós, né? Nasceu lá na maternidade, filho de pai e mãe de carne, nós somos de carne. E essa carne, o que ela tem em si, por natureza? Abramos lá em Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Podemos dizer que o ser humano é teimoso? Uma forma de explicar isso aí, né? Deus fala para o anjo, vem, o anjo vem. E Deus fala para o homem, vem, e fala, agora não. Só um pouco, espera aí, né? Então, a carne, ela tem a inclinação, ou seja, a tendência a desobedecer a Deus. E aí como é que vai ser então? Porque se Jesus, ele era santo, ele não tinha essa tendência de desobedecer a Deus, correto? Quem é santo não tem essa tendência. A questão é que a diferença entre nós e Cristo, Deus supre. E como é que ele supre? Vamos abrir em Atos, capítulo 2, versos 37 e 38. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Notem aqui, irmãos. Jesus, a diferença entre ele e nós é que ele era santo, certo? Agora Deus propõe que nós recebamos o Espírito Santo. Então, aquilo que nos faltava nos é concedido. Consegue entender? Detalhe, em que grau? O que significa essa santidade? Quando Jesus veio do céu e encarnou, qual era o grau de santidade que ele possuía? Aqui em cima. Igual ao de Deus, certo? Então, quando ele nasce,
né? É um bebezinho com a santidade igual à de Deus. Por isso que podiam olhar para ele e falar, ele é Emanuel, é Deus conosco. Deus de fato estava se revelando naquele bebezinho. Porque a santidade era igual a de Deus, a pureza, o amor que existia naquele bebê, né? Ah, mas eu não tenho essa santidade. Tudo bem, Deus está se propondo a nos dar pelo seu Espírito Santo. E quando Ele nos concede o seu Espírito, o que Ele faz com aquela nossa inclinação terrena? Eu estava inclinado para o errado. O que Ele faz? Vamos lá para Romanos capítulo 8. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Continua. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porquanto a inclinação da carne, estou no verso 6, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então o que Deus faz? Reverte a tendência. Agora Ele me coloca na mesma posição de Cristo que nasceu. Com natureza humana, Cristo herdou o corpo fraco de Maria, certo? Assim como nós também temos um corpo fraco, está aqui, porém com santidade na sua alma. Por esta razão, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, quando se dirigia aos crentes das diversas igrejas, ele sempre dizia, aos santos que estão em tal lugar. Isso vai derrubar um conceito que é de maneira implícita estabelecido, né? Que é assim, não, santo, dependendo da minha religião, né? Santo é aquele lá, aquele fulano, tá? Ele foi santo, eu jamais poderei ser. Ou, dependendo da minha vertente religiosa, eu estou assim, não, santo é uma coisa que eu posso ser um dia, eu estou lutando para ser, mas eu ainda não sou, né? E a Bíblia ensina o contrário. Santo é aquele que se converteu. Santo porque recebeu o Espírito Santo de Deus. Obviamente isso vai ser manifesto na vida. Então a pessoa que fala que é, mas não vive, então não tem santidade, né? Mas vamos lá. No próprio livro de Romanos, capítulo 1, o apóstolo vai saudar os crentes, né, os destinatários da carta. No versículo 7 ele diz, Romanos 1, verso 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados o quê? Santos. Será que só os da igreja de Roma eram santos? Não. Por exemplo, abre no próximo livro aí, é Coríntios, 1 Coríntios, né? Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Está ali. E, irmãos, eu poderia percorrer todas as cartas de Paulo, mas o sermão ia ficar muito longo. Deixa isso ir para trabalho de casa, né? Quem tiver curiosidade, sempre vai no início das cartas. Vocês vão ver, não só dele, como dos demais apóstolos, a saudação é para os santos que estão naquela igreja. Né? E aí sim eu posso meramente resumir isso no que está em Efésios 4, versículo 34. 24. Diz assim: e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade.
O que é esse novo homem representado aqui? O novo homem é o cristão convertido. Jesus também, ele usa a expressão nascer de novo, não é assim? Quem nascer de novo pode ver o reino de Deus. Então, este é o novo homem. Várias expressões na Bíblia fazem referência à mesma coisa. Nós temos nascer de novo, novo homem, nova criatura, participante da natureza divina, é outra expressão que a gente encontra na Bíblia. Poderia citar outras, mas daí eu vou confundir. O melhor é colocar aqui, nascer do Espírito. Tudo isso tem a ver com nascer do Espírito Santo. E na prática, tudo isso significa uma coisa. Escrever em preto. Receber santidade. Deus comunica a sua santidade a nós. Envolve tudo isso aí. Então, quando vocês forem estudar a Bíblia, vocês vão poder fazer uma leitura diferente agora, vai ficar mais fácil entender muita coisa. E não só isso, nós podemos nos apropriar desta verdade para as nossas almas, que é o que mais faz diferença. Né? Eu posso viver de maneira santa na minha vida a partir de agora? Posso. Por quê? Porque Deus derrama o seu Espírito. Ah, mas eu não tenho certeza se eu recebi. Mas Deus não falou que se eu quiser eu recebo? Ah, mas eu não tenho fé. Mas Deus falou que a própria fé é um dom, é um presente. Está lá em Efésios 2, versículo 8. Diz lá, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ah, Senhor, então eu nem sei o que fazer mais. Então faz o seguinte, se entrega a Ele que Ele faz o resto. Amém? Amém? Amém, irmãos. Né? Deus certa vez disse em Isaías, olhai para mim e sede salvos. Não precisa ser um expert e entender tudo. Ah, eu posso não compreender muita coisa, mas eu sei que se eu olhar para Deus e eu disser, Senhor, eu estou aqui, abra, meu coração está aberto, né? Eis-me aqui, ó Deus. E Deus vai falar, amém, e Ele vai me abraçar, né? E Ele vai me ajudar, e eu vou vencer. Jesus certa vez disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus está nos convidando a andar na presença dEle. O Senhor Jesus está aqui hoje, nesta igreja. Ele está convidando cada um de nós a unirmos a nossa mão à mão dele, para que possamos caminhar juntos. E a partir daí, andaremos diferentes, nós não seremos mais nós. É como Paulo, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Né? Meus queridos irmãos, a encarnação, ela foi realizada com o propósito de que aquilo que Cristo foi, nós nos tornássemos também. Jesus se tornaria o perfeito exemplo da nossa raça. E não só o exemplo, o ajudador. Ele está ao teu lado agora, se você crê. Amém. E quem gostaria de dizer, Senhor, eu creio? Né? Amém. Meus queridos irmãos, por qual caminho Jesus vai nos guiar? Apocalipse 14, versículo 12, último verso desta mensagem. Ele diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eu sempre olhava para os mandamentos como uma barreira intransponível, não sabia como eu ia prestar obediência a Deus. Se você já teve esse questionamento na tua alma, então veja que aqui encontra-se a resposta. É pela fé de Jesus.
é fé de Jesus e não fé em Jesus. Por quê? Porque a fé de Jesus é uma coisa que eu não possuo, eu preciso receber. É aquele dom que está lá em Efésios, né? Então ele me dá, e através dessa fé tudo é possível, né? Meus queridos irmãos, que ninguém saia daqui pensando que pode ser que não consiga. Não, a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Amém? Porque a fé nos foi dada como um dom e nós não a recusamos. Amém? Amém? Vamos nos colocar então de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós só podemos te louvar e te agradecer. Realmente, este maravilhoso tema da salvação será a ciência e o cântico de nós, os remidos, por toda a eternidade. Amém. Obrigado por recebermos aqui um pequeno sorvo do teu infinito amor por nós. Amém. Agradecemos, Senhor, a visita do Senhor Jesus, o qual, sei, esteve aqui. Amém. Senhor nosso Deus, pedimos que continue guiando a este teu humilde povo. Nós não temos nada que nos recomende a Ti, mas somos muito agradecidos pela Tua misericórdia para conosco. Pedimos a Deus que abençoe cada irmão que veio a este templo, cada um que não teve a oportunidade de vir aqui, mas encontra-se virtualmente conectado. Que também, Senhor, o Teu Espírito seja derramado sobre estas almas e conduza o Teu povo, Senhor, no caminho da santidade até a vitória final. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Para você que nos assiste, nós estendemos o convite para continuar nos acompanhando. Lembrando que você nos encontra pelo canal do YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. As nossas transmissões ocorrem em 2 horários aos sábados ao vivo. Primeiro, 15 para as 10 da manhã, é a Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, a mensagem do culto. E você também nos encontra através do site advertenciafinal.com.br. E atenção, você que está em país de fala inglesa, você também pode acessar o nosso site ultimatewarning.com. Também temos informações importantes lá para você. Aproveite, divulgue. Essa luz tem que chegar a toda nação, tribo, língua e povo. Nós vamos ficando por aqui, mas eu também queria estender o convite a você cujo coração foi tocado. Você que quer aprender mais. Quem sabe Deus te tocou a dar o passo até do batismo mais à frente. E você quer ter estudos bíblicos. Entre em contato conosco. Nós temos 2 canais de comunicação. Um deles é o e-mail contato@advertenciafinal.com.br. O outro é o WhatsApp. Para quem está fora do Brasil, 55. Dentro do Brasil, ponha 41 99509 8425. Nós vamos encerrar a transmissão, mas antes gostaríamos de invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Convido a igreja a se colocar em pé e vamos invocar as bênçãos do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e de vós tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.